Mais um dia, mais um vlog dirigindo no volante. Alguém me perguntou, pô, mas você não acha que isso não é meio pouco profissional, não? Sem roteiro, sem texto e literalmente dirigindo, não é muito seguro? Não, seguro não é, mas assim, dirigir também não é a coisa mais segura do mundo. Na realidade, eu vim falar sobre algo interessante que me veio, que é sobre otimização de tempo como autor. Porque eu acho que não existe pessoas mais sem tempo do que gente que escreve. O escritor quase não ganha dinheiro, então você tem que fazer as outras coisas da vida. Segundo, existem técnicas que as pessoas chamam de grind writing, que é escrever o máximo possível durante várias horas por dia para manter uma rotina escrita, tratando como trabalho mesmo. Mas minha filosofia pessoal discorda um pouquinho dessa metodologia, que eu acho que perde a naturalidade e não traz aquele flow state da escrita, sabe? O que é um grande problema para a produção de texto, porque se você está escrevendo algo sem uma fórmula específica, você tem que estar num momento sem interrupções, para criar aquele estado de fluxo, sabe? E isso é muito difícil de fazer na vida moderna, porque a cada segundo tem alguém te enchendo o saco para fazer alguma coisa. É impossível parar para escrever. Isso me leva para um terceiro ponto, que são sobre os tipos de escrita, os tipos de escritores, no caso. Existem os que são chamados de arquitetos e os desbravadores. Eu me colocaria na categoria de desbravador. O arquiteto é aquele que planejou a história inteira, cada capítulo, cada arco, cada reviravolta, cada detalhe de personagem, isso antes mesmo de escrever uma linha sequer. O cara tem uma planta literal, master plan da história já planejada antes de começar. E aí tudo bem, até faz sentido usar o esquema de grind writing nesse caso. Mas particularmente eu acho que perde um pouco o tesão da coisa fazer assim, porque eu escrevo para passar ressaca literária. Sabe quando você lê aquele livro que nunca mais vai ter algum igual e você fica desesperado para ter um novo, alguma coisa que supere aquele mesmo sentimento? Então, e você passa meses lendo sem achar aquele livro. Então é meio que por isso que eu escrevo, porque conforme eu desbravo e descubro minha história, eu tenho aquele sentimento de volta. E pra mim esse que é o grande prazer da coisa, superar a ressaca. É tipo um vício, sabe? Então a mensagem do dia, se é que existe alguma: se for dirigir, não grave vlogs. Se for escrever, não tenha vida. Agora, outras notícias interessantes. Eu entrei para a lista de semifinalistas do Prêmio de Literatura Flive, com um texto que escrevi anos atrás, que é bem legal, na verdade. Não é uma história que vai muito da minha vibe atual de ficção científica, mas é um texto bonito. É uma história brasileira folclórica e com toques de romance, aventura e mundo mágico. Eu mandei bem despretensioso para a Flive, para esse concurso literário, mas fiquei muito feliz de terem me colocado na lista de semifinalistas e, nossa, se publicarem vai ser uma felicidade enorme. Então, obrigado, Flive, pela menção honrosa na lista de semifinalistas, e espero vê-los na publicação final, na lista final de candidatos. Ontem fiz um vlog com o pessoal do Clímax Editorial sobre o Rush do Brasil Colônia, que foi muito legal, muito bacana conhecer o pessoal da Clímax, assim, não, pessoalmente, entre aspas, mas cara a cara. Uma conversa muito bem guiada pelo John Miller como manda-chuva da live. E a gente discutiu os contos fantásticos do Rush do Brasil Colônia. Mas aí eu me distraí completamente. Isso é um outro problema. Como uma pessoa neurodivergente com TDAH, eu perco muito o foco das coisas. Outro dia eu era arquiteto, outro dia eu era advogado, outro dia eu era programador.
Outro dia eu era empresário, ainda sou aparentemente. Então, eu já tenho uma vida muito cheia, cara. E aí invento escrever. E eu não fazia a menor ideia que pra você, depois que você lança um livro e quer que alguém leia suas coisas, você tem que divulgar. Que absurdo, que ideia maluca é essa de divulgação? Não fazia a menor ideia. E pra divulgar você tem que basicamente ser um influencer. Ou manter uma presença ativa na rede social fazendo um conteúdo interessante. O que é o completo oposto do que uma pessoa que escreve sozinho é acostumada a fazer. É tipo explorar naturezas contraditórias. O escritor não é uma pessoa que gosta de gente, de interações e de colocar a cara a tapa, né? E é meio que por isso que eu comecei a produzir esse conteúdo. E então eu tenho que rezar pro senhor algoritmo. E aí você tem que ter frequência de produção de conteúdo, você tem que ficar usando 1 bilhão de redes sociais diferentes. Isso aí dá um burnout. Dá um burnout desgraçado. E nossa, cansa demais. Gasto muito mais tempo preparando coisa para rede social do que qualquer outra coisa. Quando eu podia estar sentado escrevendo, mas, bom, faz sentido do ponto de vista lógico você precisar ter uma presença humana que represente sua obra, e você tem que conversar com seus leitores, embora eu não tenha nenhum. E isso me leva para mais uma tangente interessante. Eu acho que eu vou só jogar esse vídeo inteiro no YouTube e colocar os cortes por aí, porque é bom que fique um fluxo de pensamento naturalmente em vídeo completo e divide num shorts depois, otimiza a coisa toda. Eu esqueci o que eu ia falar. Era sobre autoestima. Eu, conversando ontem com o pessoal da Clímax Editorial, eu tava falando sobre o meu conto da Fumaça que Anda, e pediram pra falar um pouco do meu conto, e me veio aquele sentimento que eu sempre tenho, e talvez todo escritor tenha, que é uma síndrome do impostor. Porque eu leio os outros contos daquela antologia e falo, porra, não tô no nível desse pessoal, não mereceria estar aqui, sabe? Pelo menos para esse primeiro, pro Horrores do Brasil Ditadura, eu acho que foi um trabalho muito bem feito, teve uma evolução sensacional de um texto pro outro, mas é aquela coisa, quanto mais você escreve, melhor você escreve, quanto mais você lê, melhor você escreve. E como tudo na vida é uma prática constante, você tem que exercitar esse músculo. Talvez algum dia surja essa autoconfiança, que eu acho que não vai ser o caso, particularmente. Porque é difícil apreciar uma coisa que você faz. Tipo, quando você finalmente termina aquele livro que você passou milhares de horas trabalhando, porra, é um prazer imenso pegar aquela coisa impressa, sentir o cheiro do livro e pensar, nossa, eu fiz isso? Caraca, como que eu fiz isso? Que coisa enorme! E depois de tantas e tantas horas editando e cortando capítulos, cortando a própria pele, mudando trechos, e aí você briga com o trecho e relê e pensa, porra, esse personagem tá ruim, e cortar personagem é pior ainda. É uma satisfação incrível. A questão é que você nunca acha que alguém vai gostar. E quando alguém gosta, a felicidade é muito grande. A satisfação pessoal acho que vale qualquer dinheiro, assim. Qualquer falta de dinheiro, né? Mas é isso. Foram pequenas divagações aqui sobre a otimização de tempo, que eu acho que eu não completei o raciocínio inicial. Tá aí a personalidade distraída novamente. E volta pra coisa de estou dirigindo pra resolver coisas pessoais. Tem que pegar 1 hora de trânsito. Nessa 1 hora de trânsito, eu ia ou ficar ouvindo um audiolivro ou ficar estressado olhando pra frente. E tá certo que não é a coisa mais responsável do mundo, mas é a maneira que eu tenho de otimizar o tempo, velho. Eu não tenho... Não existe espaço livre no meu calendário pra fazer vlogs, essas coisas. Então, por mais amador que pareça fazer isso no carro,
É engraçado que o carro é um espaço que eu não sinto insegurança de falar, então a coisa eu sinto que fica mais fluida como diálogo, sabe? Não tem aquela vergonha alheia de estar gravando alguma coisa. Que inclusive talvez seja outro problema de quando você começa a colocar, expor seu rosto online, por assim dizer. Você tem medo de julgamento, mas talvez isso supere aos poucos, especialmente que eu tô ganhando um pouquinho mais de confiança nos meus textos, que fui chamado para várias revistas e antologias e o próprio edital da Flive. Chegou tudo ontem ao mesmo tempo, fiquei lisonjeado. Mas por enquanto acho que é isso, só algumas divagações sobre literatura, sobre escrita, do ponto de vista de um autor fracassado, sem leitores. Espero que tenha achado divertido, produtivo, alguma coisa talvez você tenha sentido, ou não. Mas caso tenha interesse em temas de ficção científica, escrita, literatura, etc., ciência, lembre de deixar um like em qualquer rede social que você esteja vendo isso, seguir, para eu poder sacrificar menos animaizinhos pro supremo algoritmo, porque eu fico olhando pra ele pensando, poxa, Crush, por que não me nota? E, implorando pro algoritmo olhar pra mim. Mas ele não olha pra mim. Parece meu cenário de dating aos 20 anos. Mas pelo menos eu alimento a máquina insaciável que é o algoritmo. Então é isso, um abraço para vocês e até a próxima vez que eu resolver abrir a câmera para falar nada com nada por um período indeterminado de tempo. E se quiser saber mais sobre as coisas que eu escrevo, tá em algum lugar aqui no meu perfil, tem alguns links e referências e etc. sobre. Então é isso aí, um abraço e um excelente fim de semana, ou semana, seja lá como se fosse mesmo, férias, aniversário. Beijinho.